começar a apresentar do último ao que devia ter sido o primeiro. Então, primeiro eu queria apresentar o professor Daniel de Luca, que vem da Universidade Luso-Afro-Brasileira. Depois o professor Lúcio Souza, que vem da Universidade Aberta de Lisboa. A Susana Vegas, professora no Instituto de Ciências Sociais. E finalmente, o meu caro irmão, o Abraham Ribeiro Mendonça, que coitado dele, ficou no hospital 3 dias. A gente, não são 2, foram 3 e hoje 4, né? Ele estava muito contente porque ia vir no Brasil, ver coisas bonitas e tal, e veio no hospital. Ficou 3 dias no hospital regional da Sanofi. Mas enfim, o importante é que se confirmou que ele não teve uma trombose, está bem, pode voltar a viajar para Timor. E eu tenho um aplauso. Ainda não temos certeza de o que aconteceu com ele em relação ao pé. Eu tenho as minhas próprias teorias em relação a isso. Dalla Roma tanya hakar mirona fatin Roma ka. Sai da minha sala buat Roma ka. Nem tal variante buat dulu kita maneira, sai da maneira. Então, rapidamente eu vou entregar a palavra para não demorar e não ficar com os protagonistas, senão vocês. Primeiro vai ser o seu Abraham, vai apresentar a sua fala. E depois eu vou ir passando para o que originalmente teria sido, que seriam a professora Susana, o professor Lúcio e o professor Daniel. Então, só isso. Abraham, tudo para você. Pode, liga aí. Liga. Onde põe on. Teste. Pega o controlezinho também. Muito boa tarde. O meu português não ainda está muito bem, mas vou apresentar mixar. My presentation it will be about the importance to preserve and safeguard cultural taste of traditional houses on the sustainability of culture in Timor-Leste. I supposed to be present on feast day on Monday, but it was about my 2 days or 3 days transit in hospital, Brazilian hospital. So I will continue for now. Why I have to present about the Umalulik? Because Umalulik is embraced over all the cultural items, include cultural dance, Fetosa Umane, ritual ceremony, social, cultural, economic perspective, personal identification, as Timorese belief, as we consider as well as Sigmund Umarola, his second god. And then we consider as well Umalulik a sacred site, and there is sacred object. So the Umalulik is embraced overall cultural item, include tangible and intangible matter. And in Timor-Leste we have national policy and cultural policy, which has been put into the national policy, and then we have cultural policy based on the government resolution, the 24 of November, 18th of November, 2009, and about how the preservation of traditional cultural expression, as well preservation for the cultural heritage formation of art. In other side, the cultural policy and prevention of the cultural matter has been put into the strategic development plan. It's about the long-term strategic development plan of
2011-2030. And in other side, we have the Timor-Leste government as well had been ratified the UNESCO Convention. 3 of UNESCO Convention, one of them is 72 UNESCO Convention about World Cultural Natural Heritage, and Convention of 2003 about the Convention of the Intangible Cultural Heritage, and Convention of 2005 about protection and promotion of diversity of cultural expression. So this convention, these 3 conventions of UNESCO that have been ratified by Timor-Leste government is push the Timorese community and government to how to drive the cultural matter to pursue on the long term of sustainability of culture. And what the UNESCO rule as a national commission, I just joined the national commission for 2 years, and this year I was conduct the social inclusion project, and after that I continue with the cultural project. And the research project is more focused about the architecture itself. It's about the architecture shaping of the traditional houses. And the study area was composed of the 2 municipalities. One of them is Bobonar municipality, and another side is Ukusi. Ukusi municipality is close to Indonesian border. And the study area in Marobo municipality is composed with the three villages. It's called village Soilesu, Atuaben, in Ilatlang, and it is as well the Umalyuray. Umalyuray Dasiubung, Beriubung, Luluubung. These 3 Umalyuray in Marobo municipality is led overall Umalulik in Bobonar municipality. Means that this Umalyuray is more powerful than another traditional houses. And another study area in Ukusi municipality is the study area is composed with the Sukulifao, Naimeko, Abani, and Bogometo. And the study perspective of the Marobo, why we choose the Marobo municipality as area to study for the region is there is in the long term post-conflict perspective. The Japanese was there about 2 years in 42 to 45, and after a while Portuguese continuing there about almost the 5th century. It's about the 450 years, and continue with the Indonesian invasion of 24 years. This long-term running of the post-conflict is very important for the existence of the traditional houses. And many of the traditional houses was burned and disappeared and even abandoned by the local community due to there is some political pressure and another indicator that they influence the abandonment of these traditional houses. For instance, in one of the area study, for instance, one of the area study in Atuaben clan in Marobo municipality, if you look, this formation of the traditional houses is position is located in the, if one of you have been visiting the Bemanas Marobo spring water, it positions on the top of the mountain. So these formations of the traditional houses is had been abandoned by local community, and some of them already destruction. As I mentioned before, in Indonesian occupation, there is force by military Indonesian to push local community to access
have to be stay close to the public group because there was like we have a volunteer fighter for the independence, so even the community stay close in the age, it will be the high in the volunteer fighter. So this political pressure and drive for the transmigration for the population. So this affect for the population to move away their houses to stay closer to the public road access. And one of them in Ilaklang village. This formation of the houses is almost destruction of the architectural setting. So even the community have to build up to reconstruction because there is economic indicator and maybe there is some challenges for the community. Even they have commitment to build up to reconstruction of their houses, but in cultural system in Timor-Leste we have feto sa humane in for a part linear, and there is we need a lot of the economic part to drive the progress of the construction process. And for example, this picture is about the Umaliuray Dasiugu. Is one of the Umaliuray exists in Marobo clan. And this Umaliuray of the Dasiugu is over control about the 50 Umaliuray. I want to mention in here is we have to distinguish about the Umaliuray and Umaluli, because Umaliuray is different than another Umaluli. Before I have some question with some friend Renata, we has been interviewed. He was interviewed. He has some question about the how about difference of the Umaliuray and Umaluli, and I was responding, it's depends on the who person you are interviewed for. Because in Timor-Leste, everyone is like there is overall Umaluli is more than powerful. But honestly, based on the structure of the Umaliuray is more than powerful than Umaluli. For example, is normal Umaluli, even you have a lot of money to construct, but you have to wait with the Umaliuray because Umaliuray has to build first. This structure is this shape of the structure part is distinguished about house Umaliuray and Umaluli, normal Umaluli. In a study perspective of the Ukusi is the study perspective of the Ukusi is the Ukusi region is close to Indonesian border, and for the globalization process, the house it will be easily to the community easily to influence from the globalization process. In Ukusi, there is a lot of the houses has been changing in architecture shaping. And when we interview some people, why you have to change the architectural value, and they respond about there is a cultural, obligation. Even they know they are aware about this changing of architectural shaping. It will be influenced to the architectural value. But in cultural perspective, if they didn't construct it really, it will sacrifice. Maybe some of them will be die. So this is economic pressure. And this is how Umaliuray Tulaika in Ukusi. This Umaliuray is over control about the overall Umaluli in 18 sukus in Ukusi municipality. This Umaliuray has been in destruction about many years ago, and even they didn't construct it because they have to be consensus with the overall Umaluli and overall sukus existing in Ukusi municipality. And for
this picture showing, and there is cross-cutting issue. There is a change of architecture shaping, and the house as well close to public road, because nowadays in Ukusi there is infrastructure development process, and when the government they expand the road, they have moved away to community eviction process. So even the government they have recompensation to the houses, but the context of the traditional houses is different than the process is different than normal houses, because to move away traditional houses we have supposed to be cultural ritual ceremony and very long processing. So this issue as a considered cross-cutting issue in Ukusi municipality. The indicator from the study project, one of them is I already mentioned before about post-conflict background. It was competence of the Lianain or owner of some of the owner traditional houses has been refused to Indonesia in 1999 conflict. So some of the traditional houses is difficult to build up for the reason to build the houses there must be have Lianain, and must prior some of the sacral objects have been immigrated to Indonesia, and these are huge challenges. And as well, the second one, structure of hierarchy is Umalure is more powerful, which led a number of Umaluri. Some of the normal traditional houses has been destruction because they must waiting for the feast. Means if they have to post the construction process, if the Umalure will be done feasted. And material for local as well as indicator, we have the lack of material local and the lack of cultural regulation, government regulation to empower the local leader in decision-making process. Sometimes the leader local want to aware the community, but we don't have any law to protect, to empower the local leader. And as I mentioned about cultural obligation versus the changing of architecture safety. And the community have to change architecture shaping of the houses because the economic indicator. If they don't build houses, in cultural preparation, maybe they will be sacrificed about this action. And there is no public service facilitation. Even some community abandoned some of the villages transmigration process because no water facility, and actually the local community familiar with the traditional harvesting. They use water to the harvesting corn and rice and everything. And the next is about lack of intergovernmental cooperation on regard prevention eviction process. In Timor-Leste, we have a Minister of Public Infrastructure. They supposed to be coordination with the Secretaries of Art and Culture, but unfortunately, in Timor-Leste case, we don't have any good intergovernmental cooperation. So this eviction was happening in Ukusi is impact to the community as victim for the infrastructure development process. For example, these houses start changing all the architectural value. It's supposed to be shaped by original one, but as I mentioned, it's impact to the economic indicator and the cultural portion. The way to pursue sustainability of culture in Timor-Leste is we need the requirement of cultural policy. To empower the head of village through law. And the second one about country cultural status, budget allocation to present UNESCO convention. This country of cultural status, in Timor-Leste, when I has been participate some conference in Korea, I have been talking about the in Timor-Leste case. We didn't have a Minister of Culture, and in the last of the five years, last period of 5 years, the Secretary of State of Culture set up together with the Minister of Tourism. So the framework of the policy is look like more push the tourism policy instead of cultural activity.
And you know, the last period of 5 years and 6 months, we have new government and Secretary of State of Culture set up again with the Minister of Education. So the platform of the political framework is the government in the ministerial policy. In education ministerial policy is more focused on quality of education instead of cultural activity. So you know, this is a barrier for Timor-Leste how to pursue the UNESCO Convention. Even it's hard to obtain the sustainability culture in Timor-Leste if we more related with the cultural policy and national policy as well. And then this is like a recommendation to enhance interministerial cooperation to tackle the cross-cutting issue is a huge recommendation for the future. And for instance, how the Secretary of State Art and Culture have to work with the Minister of Commerce and Industry. When the strategic choice is we related to social inclusion is infrastructure development must be ready, but we have to ensure that no one left behind. Means that in Ukusi area study, even the expansion of the road development is don't to be have to consider the community below the community, like the traditional houses. For example, in here the case was direct participation of the Prime Minister of Timor-Leste. And this Liana is one of our target of interview. And his houses was eviction for the infrastructure development process. In future perspective, we have to pursue Timor-Leste culture policy. I mean, share with Minister of Culture. It's better than we have Minister of Culture instead of Secretary of Culture every 5 period move to another side. So it's political. It's not really. The policy not really implements, because in Timor-Leste we have a long-term strategic plan. It's about the 2012-2013, and we have the strategic policy every period of 5 years. So this is a barrier to obtain the sustainability of culture. And this, I need the next slide. Next slide. You know this picture in 70, and the another picture in the left side. It was reference from the Italian museums. His name is Brigitte in the decade of 70. And another side, the picture 2017, it was taken by myself. If we compare both picture, it will be very sad, you know, the destruction of the houses. So, and this destruction of the houses has been. Yeah. And in Marobo clan, and it is publication and advocacy with the General Director of Secretary of State and Art and Culture. And the left one is Miss Adelina. Actually, she is the Deputy of President Parliament of Timor-Leste. He was Secretary Executive. We working together with another stakeholder. And it is publication process. Another left one is our colleague Renata. Thank you for the cooperation. So, and this donation, even we have picture, but we have to donate for the museum to like advocacy process instead of we just hiding in the and this field work. And muito obrigado. And we have. The release of the project, it has been produced into a book in Tetum version, but maybe we will be fine for the some fund to produce into the Portuguese in English maybe, and the RS we will publish in the RS study in Ukusi and Marobo, because the last year we have the political situation. So to publish this way, we have to work together with the government body, even the other stakeholder. So this cooperation it will be smooth to conduct any project. Thank you. Então,
Sim, passo a palavra para a Susana Viegas. Então, não sei se está funcionando. Não. Só tem uma aqui. Então, queria começar agradecendo à Kelly e ao Daniel a organização deste evento, onde tem sido tão rico e tão importante, onde todos temos aprendido tanto. E queria dizer que o único slide que eu tenho nesta apresentação é o título que se alterou em relação àquele que estava no programa. Indo mais ao encontro, no fundo, do tema desta mesa. De uma certa forma, é um paper que eu escrevi que não é tanto etnográfico e é mais lançando um estudo de caso, que eu espero que traga de cima algumas das questões que foram sendo trabalhadas aqui nesses dias sobre a presença dos antepassados na vida dos timorenses, do ponto de vista da política emocional, social, familiar, projetos coletivos ligados com a UMA Lulic. Então, no fundo, assumindo que isso é uma mesa redonda, eu acabei escrevendo uma coisa tendo em conta essa ideia de um estudo de caso que permite lançar uma problemática. Então, o título do paper é O Governo dos Antepassados e dos Mártires, uma reflexão a partir do programa do Desluto Nacional. Em 2015, o governo timorense tomou em mãos um programa chamado Desluto Nacional. No comunicado à imprensa de agosto de 2015, o Conselho dos Ministros informa que analisou, e cito, a proposta de realização de Desluto Nacional, conjunto de cerimónias que marcarão o fim do luto de toda a nação timorense pelos heróis tombados na luta pela libertação nacional. O então Ministro da Administração Estatal, Dionísio Babo, nosso colega, informou ao Conselho de Ministros que essas cerimónias se realizariam entre 4 de setembro e 31 de dezembro de 2015 em todo o território nacional e que ele seria o Presidente da Comissão responsável pelos atos de desluto. Em 2016, quando eu e o Rui Feijó conversámos com o Dionísio Babo sobre o assunto, disse-nos que a ideia tinha sido lançada pelo Xanana Guzmão e que ele tomou o referente da data de 4 de setembro, quando se deu o anúncio do resultado do referendo em 1999, para simbolizar uma viragem que ele desejaria que se repetisse em 2015, cessando cerimónias mortuárias dos mártires, que se desejaria ver transformadas em um rumo construtivo da nação para o futuro. Numa notícia publicada pelo jornal Timor Agora, em 4 de setembro de 2015, esclarece que a ideia é apadrinhada pelos principais líderes nacionais, incluindo Rui Araújo, Primeiro-Ministro, Mário Alcatiri, Presidente da Região Administrativa Especial do Ecussi, Xanana Guzmão, Ministro de Planeamento e Investimento Estratégico, Adriano do Nascimento, Vice-Presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste e ainda o Bispo da Diocese de Maliana e o Ouro. Reúne, portanto, o consenso das várias frentes da direção governamental do país. No discurso proferido por Xanana Guzmão, Mário Alcatiri e Rui Araújo, nessa ocasião, sublinhou-se e recordou-se, e cito, o processo de luta e, ao mesmo tempo, o sacrifício feito por alguns dos fundadores da nação. Ao mesmo tempo, marcou-se a intenção de renovar a revolução histórica em Timor-Leste, defendendo mudança de mentalidades para o futuro. Este discurso deixou explícito que se tratava de lançar mensagens para a população timorense num processo que pretende reconhecer o passado, mas, acima de tudo, cimentar a agenda do desenvolvimento do país, homenageando assim os que lutaram pela independência de Timor-Leste. O acento no que se chegou a designar mudança de mentalidades para o futuro era um marco forte de um desígnio histórico deste programa. O porta-voz do Governo, Ágio Pereira, acentuou igualmente este marco da mudança, sublinhando como que a anuência dos antepassados para essa mudança. E cito: os nossos antepassados estão atentos.
Neste momento, lamentamos o passado e reconhecemos a nossa terra. De seguida, honraremos o esforço de seguir em frente, de cabeça erguida, unidos no desenvolvimento da nossa nação. Sem esquecer o nosso passado, continuaremos unidos no desenvolvimento de Timor-Leste. Sabemos que aqueles que vieram antes de nós estão orgulhosos e aqueles que virão poderão desfrutar de um futuro promissor. Fim de citação. Depois de uma missa na Catedral de Dili, o início do programa, no mesmo dia 4 de setembro, e por iniciativa e proposta do diretor do Arquivo e Museu da Resistência timorense, Amar Antoninho Batista Alves, foi marcado por uma cerimónia de respeito e solicitação, em português, pedir licença e agradecimento aos antepassados para erigir um monumento denominado então como a Chama Eterna. A cerimónia, que nas palavras do jornalista da Lusa, nessa altura, envolveu o sacrifício de 2 búfalos cujas entranhas foram lidas como oráculo, tem uma abrangência territorial nacional, tendo sido presidida por bienais de cada um dos 13 distritos. Numa cerimónia que, como afirma o mesmo jornalista, se realiza a nível nacional muito poucas vezes em Timor-Leste, ele diz que só a última tinha sido em 2008, depois da crise e dos conflitos que assolaram o país, pediu-se licença para a construção no jardim em frente ao Arquivo e Museu da Resistência, anfitrião deste encontro, de um monumento que representará os heróis desaparecidos e anónimos e que servirá como sítio de reflexão sobre os atos heróicos e para manter viva a chama de todos os que lutaram pela libertação da pátria, explicou o diretor do museu à imprensa. As notícias sobre esta cerimónia foram dadas noutros jornais, assinalando o facto de nas cerimónias estarem presentes líderes timorenses e chefes tradicionais, no início do desluto nacional. O conjunto de informação que a imprensa publicou e os comunicados de imprensa do governo tornam claro que essa junção de bienais representantes de cada um dos municípios marcava um caráter territorial nacional ao programa. Esse âmbito territorial nacional estava inscrito também no programa organizado pelo Governo, já que nesse quadro, 4 meses, pretende-se, segundo explica o Governo, consciencializar todos os timorenses da importância do papel atual de cada um no processo da construção do Estado de Timor-Leste. E a próxima secção se chama História e Cultura, que é um dos temas desta mesa. O envolvimento do programa em assuntos da história e da cultura foi explícito. Retomar o dia simbólico do anúncio dos resultados do referendo em 1999 para propor outras culturas históricas, nomeadamente o fim das múltiplas formas de homenagem aos mártires, unir e envolver lideranças tradicionais e os líderes do governo nessa iniciativa e operar esse corte a partir de uma cerimónia com significado cultural, já que, como explicita também na imprensa, o desluto nacional em Tetum Cora Metam é semelhante ao desluto cultural e que com ele se procura descarregar os pesos que os timorenses carregaram durante 24 anos de ocupação, passando a honrar os que morreram em defesa dos seus ideais e da autodeterminação de Timor-Leste. Segundo publicado na imprensa, Dionísio Barros explicitou nessa altura no seu portal informativo na internet que durante o período do desluto nacional se iriam realizar em todo o país eventos comemorativos de homenagem aos heróis, guerrilheiros e população em geral durante o processo de autodeterminação. Quando em 2016 eu e o Rui conversámos com o Dionísio sobre esta iniciativa, e ele disse-nos que a ideia inicial era mesmo concretizar o desluto nacional em 2015, ao longo daqueles 3 ou 4 meses, mas que os veteranos tinham protestado, que disseram que os ossos não tinham sido ainda todos recuperados. Decidiram então não fechar o processo, tendo passado a ser, conforme as suas próprias palavras, uma campanha permanente. Em Los Paulos, um dos nossos interlocutores, ele próprio veterano e com quem também falámos sobre o assunto, disse que, efetivamente, em setembro de 2015, lhe tinham ido entregar uma fita como que se usa para anunciar o lucro em cada casa em Los Paulos, dizendo que depois viriam buscá-la.
mas que ainda não tinham vindo e que, entretanto, na verdade, ele já havia perdido a fita dele e não saberia como encontrá-la. Da nossa conversa com Dionísio resultou muito claro que nenhum dos governantes, começando por ele próprio, tinha qualquer propósito impositivo nem modernista ou de secularização neste programa. Também não havia ingenuamente presumido que o programa seria acolhido com facilidade pelos timorenses. Diferentemente de outros casos em que, por exemplo, os projetos de mega desenvolvimento do Swile de Bikusi, o mesmo programa que já foi tantas vezes aqui falado durante este seminário e que aquela escreveu sobre aquilo que foi feito para a Hermera da Tarabando, que tem uma lógica modernista, nomeadamente incluindo, como aquela mostra, a proibição da realização dos rituais de desluto, para meta. O caso do Programa de Desluto Nacional ilumina um outro entrelaçamento entre dinâmicas culturais, história e programas nacionais do governo, que julgo ser exemplificativo de uma estruturante coabitação e intervenção mútua entre o governo e os governantes timorenses inscritos na sua própria historicidade. Na restante parte da comunicação propõe que se considere este tipo de entrelaçamento como válido para outras instâncias da vida governamental timorense, entre as quais a própria homenagem aos mártires. O programa de homenagem e apoio do Estado à homenagem a mártires e das efetivas práticas que estão sendo desenvolvidas em Timor-Leste já foi objeto de vários desenvolvimentos em coautoria com o Rui Graça Feijó. Nesses trabalhos sublinhámos as tensões entre programas mais centralizados, como o dos cemitérios dos heróis, e outros mais localizados e familiares. Um assunto enunciado nessas abordagens é a relação entre a homenagem aos mártires e a ligação aos antepassados. O estudo de caso que aqui apresentei permite fazer algumas considerações sobre esse entrelaçamento, que servirão então de desenvolvimento final desta breve apresentação, que se chama então Mártires e Antepassados. A relação entre a homenagem aos mártires em Timor-Leste e os antepassados está necessariamente integrada na história, isto é, na condição de enquadramento dos timoreses no mundo. Julgo que o espectro do conceito de antepassados em Timor-Leste pode ser bem compreendido a partir daquilo que o antropólogo Marshall Salins recentemente chamou de meta-pessoas, isto é, entidades que, como os mortos em Timor-Leste, agem de múltiplas formas e em estreita relação com os vivos. Com esse conceito, Salins propõe um tratamento teórico dos antepassados como agências no mundo, mais do que transcendências teológicas. E não vou entrar aqui em detalhes sobre o conceito dele. Em que medida que os mártires agem como antepassados? Não irei propriamente responder esta pergunta, mas levantarei questões na direção da sua resposta. Como sabemos, houve várias vozes a considerarem que a crise de 2006 se deu pelo facto do governo não ter implementado programas que prestassem a devida homenagem aos agradecimentos aos mártires. Nessa altura, Jorge Trindade sublinhou que esses mártires, sendo de momento parte do mundo espiritual, estando descontentes, criam uma desordem nesse mundo espiritual que resulta, e estou citando, num conflito no mundo real. Na sua tese de mestrado, onde se ocupa especificamente de aspectos culturais dos Mambai, ao mesmo tempo que entrevista vários governantes intelectuais timorenses com lugar de destaque no Estado e na Universidade, o cientista social timorense Fernanda Conceição identifica de forma bastante cuidada e sintética a copresença dos antepassados como um processo inscrito no que Jorge Trindade invoca como a desejada ordem. Nas palavras de Fernanda Conceição, os antepassados são, e cito, considerados fundamentais para se obter a felicidade, a fertilidade e a boa saúde nas comunidades e nas famílias sobre as quais poderiam recair maldições através de doenças e de desastres naturais. Conceição cita vários interlocutores Mambai, que são ao mesmo tempo pessoas com cargos altíssimos no governo e no mundo intelectual de Timor-Leste e que explicam o lugar dos antepassados na vida moderna timorense. Assim cita, por exemplo, as palavras de Fernando Lassama de Araújo, na época da entrevista vice-primeiro-ministro do 5º Governo Constitucional, sobre a forma como a relação com os antepassados se inscreve em trajetórias de futuro. Fernando Lassama afirma então que, e cito,
A Uma Lulic é uma casa sagrada que os avós timorenses deixaram às futuras gerações para honrarem os espíritos dos antepassados, com o objetivo de rezar para as gerações futuras para que elas crescessem com saúde e inteligência. A Uma Lulic representa, diz Lhasa, a ligação entre os antecessores e os presentes, os que estão vivos e também com a futura geração. Importa lembrar que esta articulação de vários tempos da vida passada e futura foi igualmente referida como fertilidade, o bem-estar e o fluir da vida na literatura antropológica sobre Timor-Leste, por David Hicks, Shepard Fairey e Elizabeth Joba, que realizaram um trabalho de campo nas décadas de 1900 e 1970 e que, para grande felicidade e honra nossa, estão aqui presentes neste simpósio. Mantém-se agora a questão de saber como são os mártires vistos como antepassados. A homenagem a mártires, fazendo parte do projeto nacional e do projeto da vida de cada timorense, institui de alguma forma uma transformação no regime de copresença dos antepassados. Uma transformação não apenas em forma, como em extensão. Mesmo assim, diria que a homenagem que deu a vida na luta pela independência não configura um modelo de heróis divinizados, uma forma de vincar principalmente a homenagem a indivíduos, a uma certa personalidade moral, seja pelo prestígio, pela bravura na batalha, e antes, que é um modelo muito presente, por exemplo, em Brunello. Pelo contrário, parece haver outras instâncias, no fundo, que explicam melhor o que é que se está homenageando quando se homenageia os mártires. Esta homenagem aos mártires parece antes enquadrar-se em Timor-Leste na relação de copresença com antepassados, aproximando-se de um dos contextos que, em vários contextos do Sudeste Asiático, onde, como sublinha Kai Aram, os antepassados individualizados, depois de 3 ou 4 gerações, passam à categoria coletiva de antepassados anónimos e despersonalizados. E, portanto, as instâncias da extensão das redes de parentesco e da aliança parecem ser muito mais importantes do que a eurificação de uma personalidade ou de uma individualidade. Mortos a caminhos de serem antepassados são o que assegura bem-estar, felicidade e saúde, como diz Conceição. Esses objetivos são atingíveis se as conexões com esse fio da história se mantiverem firmes. Se, por um lado, os monumentos que marcam o que Michael Leeds chama de memórias difíceis se fixam no território de Timor-Leste, diria então, para concluir, que os novos antepassados, que são os mártires, causam alguma tensão, que aqui invoquei de forma sintética a partir do Programa de Esgoto Nacional e que julgo constituir uma das formas relevantes de relação entre cultura e história em Timor-Leste, o tema desta mesa redonda. Então, passo a palavra para o professor Lúcio Sousa. Antes de começar, vou fazer um pequeno comentário, um pequeno anúncio prático que tem a ver com a festa de logo à noite. A gente, quem quiser participar na festa e quer partilhar Uber ou alguma coisa assim, a gente se vai encontrar aqui na porta do ICS, tipo às 8h30 até 9h-4, no máximo. Então, 9h-4 a gente, como máximo, está indo embora. Quem quiser partilhar, tem que estar aqui presente nessa hora, tá? Desculpa, você. Professor, qual que é o nome da... Tem a de Souza. Lá embaixo. Ela é Sousa. É outro tem. Ora, antes de mais também agradeço, espero que isto não conte o tempo. Agradeço também à Kelly e ao Daniel o convite por estar aqui. Têm sido 2 realmente simpósios e congressos excelentes. Agradeço bastante o convite e a oportunidade aqui de estar. Vou passar então à minha comunicação, vou articular entre a leitura e a apresentação do PowerPoint. Ao contrário da Susana, eu mantive o nome, mas acho que o conteúdo se mudou aqui um bocadinho.
A minha tarefa está de alguma maneira facilitada porque ao longo destes dias, algumas das coisas que eu vou dizer, ou pelo menos muitas delas, já foram ditas. Portanto, eu agora tentei colocar aqui alguma coisa nova para que possam ter alguma pertinência a esta minha participação. Esta comunicação pretende analisar, no contexto do tema do Congresso, as rupturas, as continuidades e as novas sínteses nas quais se inscreve a tradição e, em particular, a figura dos Julianais. A emergência do Julianai no imaginário nacional timorense atentei uma ruptura com o silêncio que estava dotada a sua presença, ao mesmo tempo que dá continuidade e visibilidade a um saber e a uma prática socio-ritual, agora em contexto nacional. O que configura uma nova síntese entre a tradição e a modernidade, o local e o nacional. Vamos jogar, passa o tempo. A proposta desta comunicação assenta na concepção de que a emergência do termo Julianai no espaço público timorense contemporâneo está associada à ideia de que estes são, simultaneamente, e na linha dos princípios articulados de complementaridade e hierarquia, como definidos por Troll, por Fox, sujeitos no reconhecimento enquanto atores sociais. Resta saber em que contextos e de que forma se faz esta participação. A estrutura desta comunicação está organizada em torno de 3 tópicos. Aquilo que eu chamo de polos de um nome, na qual irei procurar, enfim, encontrar uma genealogia do termo Julianai, os trabalhos do Julianai, no qual vou tentar entender o que é o seu papel e função em contexto social local e de que forma é que se faz a transposição do contexto nacional, e, finalmente, os Julianais e a escala da nação. Temos uma pessoa que opera a vários níveis de escala de uma sociedade. Analisar neste contexto os usos e abusos da sua participação, assim como a relação de reciprocidade que existe entre os diferentes atores em presença. Uma nota metodológica para dizer que a minha experiência terrena de Timor-Leste se circunscreve sobretudo à região de Pavonado, e nesta em particular a Sucos, em que se fala Luna, e também à região de Braguia. Todavia, algumas das observações que irei fazer têm por base trabalho em Dili. Outras fontes etnográficas em que se faz esta comunicação foram obtidas através de lugares online sobre Timor-Leste, quer da imprensa, do Estado ou privados. Vou então passar para as metamorfoses do nome. E vou passar brevemente por uma coisa que já foi aqui falada, nomeadamente pelo Feijó, usando Weber, os vários tipos de poder e a sua legitimação, quem está em presença, vão andar, já foi passado. E eu só vou aqui analisar a relação entre a que está ali como Adam Gleason e Estado. Não vou analisar a questão da Igreja. No outro, e falando aqui de escalas, tento aqui só identificar os discursos que estão em presença na relação entre centro e periferia. Isto é, aquilo que se costuma dizer, que a tradição está, portanto, na periferia, na montanha, enquanto que o centro é de e aqui um pouco das ideias que estão associadas a cada um deles. Nomeadamente a ideia de que, para quem está na montanha, o interior está escondido, que há um caminho que vai em direção ao mar, em direção a Dili, e que este é o poder exterior. Mas o que conta é o poder interior, o que está na montanha. Bom, desde a independência formal a 20 de maio de 2002, o termo Julianai tem ocupado cada vez mais presença. Já disse. O termo, assim como a função, parece ter emergido, usando as palavras de Ezequiel Ernst Pascoal, do halo de mistério que o rodeava. Vamos retroceder procurando descortinar a genealogia da palavra. Esta é a omissa nas principais obras do século XIX. Não se encontra, mesmo até ao século XX, décadas de 50. Quando se fala sobretudo de quem conta a história, fala-se de Catuas, há referência a Catuas abertas. Mas atenção, não fiz uma análise ainda, este é um trabalho em andamento. Rafael das Dores, que escreve o Dicionário Tecno-Português em 1907, é dos primeiros a empregar o termo em texto escrito. Ele é parte na descrição do substantivo Julianai, define somente como orador. Ora bem, sendo escassa esta explicação do termo composto, cuja tradução resulta já de uma interpretação do seu significado, resta-nos analisar as partes que o compõem no mesmo dicionário para procurar obter referentes que nos ajudem a compreender melhor a etimologia do termo e as possibilidades que mesmo encerra enquanto ferramenta conceptual. E assim, temos que Lia, nesta acessão, compreende muito mais coisas do que aquilo que poderia ser considerado usado por um orador, um mero orador. Assume, boato,
apetite, fala, jeito, idioma, lábia, língua, linguagem, etc. Existem, assim, várias acessões, das quais eu retenho para já aqui estas, que são interessantes para a economia desta apresentação. Litígio, no primeiro grau, litígio, sedição e questão. No segundo grupo, locução, vocábulo e voz, um termo tão caro aos antropólogos. Passemos agora ao termo NAI, que tem duas grafias, mas que são coincidentes, um enquanto substantivo, outro enquanto, portanto, adjetivo. Este designa, genericamente, senhor, dono, principal, superior. E ele diz, passo a citar, os indígenas empregam este termo como tratamento dado aos reis e principais, bem como, em geral, aos europeus. Temos também outros conceitos, como fidalgo, patrão, pessoa conceituada. E, enquanto nai com N como adjetivo é sinónimo de nai, e assim designa também dono e senhor. Como podemos verificar, as partes que constituem o termo são muito mais ricas em potenciais designações que traduzam o sentido literal ou contextual do termo. As possíveis traduções ou interpretações alternativas abrem pistas para encontrar nas palavras aquilo que é e o que faz em Julianai. Eu vou passar à frente para passar agora para duas referências contemporâneas que não estão aqui. Em que são a definição de Luís Costa, do dicionário de Luís Costa, em que ele define como orador oficial do ritual ou cerimonial, literalmente dono da palavra. É contador de mitos e genealogias que constituem histórias de um grupo ou da ilha, detentor da voz do passado, espécie de livro vivo e precioso. E depois a definição que é dada pelo estudo que a Marisa esteve envolvida, que eu não vou aqui citar, mas que é muito grande, que parte da palavra para um aprofundamento do papel que ele tem nas casas sagradas. Estas definições contemporâneas, sendo mais ricas e amplas, privilegiam, a meu ver, a dimensão oratória e de intermediária, papel de intermediário, omitindo, para mim, todavia, outras facetas do Julianai, mas que são essenciais para a compreensão do seu apelo atual, nomeadamente o que diz respeito ao desempenho de cargos de autoridade e poder nas estruturas sociopolíticas locais. Bom, também um dos primeiros locais onde aparece a palavra Julianai é no livro de Basílio de Sá, Texto em Literatura, está aqui, um outro já muito mais desenvolvido, e em princípio já com a primeira imagem, que será o Julianai, temos aqui a alma de Timor, vista a sua fantasia, por Cristiano Enes Pascoal. É interessante ver que nestas obras há como que uma urgência em contactar com estas pessoas. Há um pouco que o receio daquela urgência de que tudo vai desaparecer. Felizmente assim não é, e pelos vistos está rico e recomenda-se. Vivo, rico e recomenda-se. Ora bem, esta questão que eu dizia da ausência de referências às estruturas sociopolíticas em que eles estão integrados é, a meu ver, relevante porque se observa uma simplificação da descrição destas estruturas que são por normas omitidas e desconhecidas. A omissão desta dimensão política é significativa e suporta o propósito de privilegiar a dimensão estética e religiosa, animista, em detrimento da dimensão política. Não quero com isto dizer que os julianaios, todos eles, desempenham cargos de caráter político. Alguns são somente oradores, é um facto, sem cargos na estrutura socio-ritual das comunidades. Todavia, nessas condições, a forma como eles podem proferir a palavra tem algumas gradações. Está por norma pendente da autorização de quem tem o poder. Uma coisa é ter a palavra, outra coisa é ter o poder de a proferir. São coisas diferentes. Ser alienai é assim uma potência, oculta ou exposta, conforme os contextos. Passamos então para os trabalhos dos alienais. Bom, um resumo de algumas em inglês, eu não traduzi tudo. Isto fez parte de uma outra que eu fiz isto, rapinei de outra coisa que apresentei há uns meses. E, sobretudo, as imagens que mostram algumas facetas de lienais que me foram, enfim, muito queridos no trabalho que realizei e que me acolheram, alguns contextos em que eles estão exatamente, quer a fazer justiça, quer a ensinar, quer a proferir como que os editais daquilo que são as suas ordens. Muitos deles são, ao mesmo tempo, várias coisas que já vou falar. Ora bem, uma última nota para dizer que o trabalho de
Ezequiel em Pascoal tem uma particularidade. Sorry. Peço desculpa. É que eu estou com medo de uma coisa chamada Alberto. De um ser, desculpem. Vai, está perdendo tempo. O trabalho de Ezequiel tem ainda uma particularidade. Ele descreve, tem uma pequena biografia para cada um dos narradores. Ele faz esta distinção entre narradores e lianai, o que é, para meu ver, bastante interessante. Estabelece uma diferença. Tem também a ver com o tipo de narrativas em presença, assim como a competência para as referir. E observamos nessas biografias que muitos dos lianais são também guardiões do Ulic e chefes do Sul, em alguns casos. Portanto, cá estamos, o lianai pode assumir vários papéis, várias funções. Isto é, o lianai pode acumular outro papel para além do domínio das palavras, dos objetos e lugares. Uma tríade que se complementa. Porque o lianai não domina só as palavras, domina também exatamente os objetos e domina lugares e o conhecimento desses lugares. Bom, passando agora a um exemplo etnográfico, queria transpor a minha experiência na comunidade de Tapó, em que o lianai se designa Lalgomo, que pode ser igualmente um mataz, isto é, o chefe da Casa Sagrada, a quem é imputada a obrigação de saber e saber dizer narrativas de origem da sua casa. Pode ser também um oculgomo. Podem ser ou não um oculgomo, mas por norma são uma estrutura socio-ritual. Um oculgomo é um senhor do ritual, é quem faz o ritual e desempenha no ritual um determinado. Atenção, o oculgomo pode ser homem ou mulher, também há oculgomos que parem. Por norma, executa na sua casa sagrada ou nos rituais comunitários. Pode ser até ainda uma tasconion ou um beionion. São estruturas para além que totalizam a comunidade em si, que reúnem as casas e que dão em algumas casas o poder e a autoridade. Portanto, o lalgomo pode ser tudo isto ou pode não desempenhar nenhum destes cargos. Neste contexto, o seu papel é fundamental, sobretudo nas casas em que o chefe não sabe as palavras sagradas, sendo por isso forçado a delegar em alguém da sua casa. Não é o tempo. Quando fala essas assim, tipo palavras lunas no meio, aí pode ir um pouco mais devagar, não vou contar isso. Porque senão Então, é muito difícil para o lalgomo e tal, e aí... Neto fazia de boneco. Então fala em boneco e não está a contar, mas ninguém ia entender, talvez o Vicente, o Lório. Portanto, neste contexto, ele tem que delegar em alguém. E há realmente pessoas, como algumas que eu conheci, que são extraordinárias, que são lianais e que só preferem as palavras quando para isso são convocados, normalmente. Enfim, indo para aquela antiga classificação que foi usada pelos portugueses, caso até aos anos 70, que ainda se vê nos livros entre liberais, datos, tungões, etc., os lianais equivaleriam, em princípio, aos dados. Isto é, eles são uma classe nobre. O domínio da palavra é essencial para o desempenho de funções de intermediação de conflitos e a aplicação de eventuais sanções. Eu vou passar aqui, só para dizer brevemente que as palavras, no caso dos bonacos de Tapó, são dois tipos. As de Chinoguié e Uruguié, as palavras quentes e as palavras frescas. E, em princípio, estas podem ser divididas, ou a competência de as dizer, entre estas várias personagens que aqui falamos. Todavia, a palavra, em contexto ritual, só pode ser proferida, portanto, pelos chefes das casas sagradas, que na sua maioria são todos eles lianais simultaneamente, com raras exceções. Quando a pessoa é eleita, já a sua seleção pode ter em conta o facto de ele saber a palavra, ou então ele tem que fazer aquilo que se chama, o neófito tem que fazer escola. Ele tem que ir aprender junto dos outros. Um processo que é muito parecido ao nosso, sobretudo àquele que os antropólogos fazem. Até levar vinho, levar tudo isso para noites passadas a ouvir. Uma nota para dizer que os lalgomo, que eu conheci em Tapó, em Bobonar, em Marô, também participei em algumas cerimónias de Kemak, são todos homens. À exceção de uma mulher que, em Huepó, em que vi dirigir um ritual. Foi o único caso. Mas elas sabem as palavras, não podem a dizer, como me referiram.
Portanto, o Lianai não é um mero reprodutor de lendas e de mitos, uma voz do passado que relembra os antepassados. As histórias que os Lianai dominam, sejam da Casa Sagrada ou de origem da comunidade, ou do mundo, são essenciais no presente, pois tratam-se de narrativas que impõem uma diferença, isto é, sancionam e legitimam a precedência e a hierarquia no quadro dos dispositivos sociais, como o parentesco, as casas sagradas e os seus responsáveis, consagrando, como refere Pascoal, credibilidade, que é uma palavra que eu acho interessante. Nos conferem credibilidade. Bom, passo então agora para o ponto 3, os Lianais e a escala da nação. Vou só referir aqui uma coisa muito interessante que a OE diz, que a agência e a forma como este conhecimento local contribuiu durante o período da luta, da resistência, e atualmente nos esforços do State Building são muitas vezes vistos como ceremonial color, isto é, um colorido cerimonial, entre aspas, folclore, ou um obstáculo aos valores liberais. Será que estamos perante a domesticação das cerimónias, como Soarte fez no seu regime da arte tradicional? Não sei se vou dizer bem, cassaniano. Estou a citar de autores que não vou dizer. Portanto, e assiste-se realmente, como diz Paulo, um surgimento das leis costumeiras e das tradições. Não é algo de voltar atrás, mas é uma nova, como ela diz, há que reconhecer esta nova adaptação e dinamismo. Então, aquilo que me interessa agora é a forma como os Lianais tomam lugar público. Os Lianai surgem associados a processos sociais de reconstrução das casas sagradas, conciliação local, processo que decorreu em 2001-2015, declarado pela Comissão de Acolhimento da África de Reconciliação, nas performances regionais de aplicação de interdições sancionadas, como é o caso do Taravando, quer no reconhecimento constitucional do seu valor nas transações de direito costumeiro, papel reconhecido dentro de certos limites, prática que já vem dos tempos portugueses, apesar de não estar legislado na Java, quer no domínio sensível das dinâmicas eleitorais, como refere Kelly, o seu artigo Reciprocidade, Reconhecimento e Sofrimento, quer no papel que foi otorgado no sistema político do Sul, a cooptação que nos falava Feijó. Mas também, e é esta a transposição que interessa efetuar em contexto nacional, no qual assume uma representatividade supralocal, para passar a ser delegado distrito onde é originário. A presença de representantes de todos os distritos equivale a uma medida de unidade, de um todo, que é a nação. Uma nação que é uma, de casa e lúdica, sagrada. O que pode ter uma interpretação local, uma vez que nos rituais comunitários é também essencial a presença de todos os representantes das casas sagradas. Estou a falar a partir de Tapó, que conheço. Bom, a realização de atos rituais realizados em contexto local, com a dimensão nacional, não é em si uma novidade. E a exemplificá-lo estão as cerimónias de acolhimento de entidades governamentais, de acolhimento de imagens ainda hoje, em eventos regionais. O que é novo é a transposição dos processos referidos para o nível nacional, o que estabelece uma mudança de escala do domínio operativo dos Lianai. Esta participação efetua-se pelos Lianais a convite do Estado e a sua inscrição nos procedimentos protocolares de cerimónias de Estado são, sobretudo, usando aqui a concepção de cerimonial de Vitor Turner, confirmatórias. Não são tão propiciatórias, mas confirmatórias já de algo. O que resvalam para o que Oré refere como colorido cerimonial ou folclore. Bom, para exemplificar, eu vou usar aqui alguns casos que vou abreviar. Vou usar este, para mim, é paradigmático, não tem ainda... Tem a ver com a transição de um Taet, é o 20 de maio, em Tacitol, em que está esta imagem. E porquê é que eu selecionei esta imagem? Os senhores que ali estão são Matas Paulo Mota e o José Tilman, portanto, dois dos meus professores em Tapó, e foram eles que foram a representação do distrito de Borroná. O que aqui, a interesse que aqui tem, que eu quero transmitir, vou usar só este caso, para não usar outros, é realmente a preocupação que estes homens têm quando vão para um contexto nacional. E o que pode acontecer. Não sei se viram estas imagens, mas todos surgiram supostamente, no meio dos eventos, no meio da várias sucessão cenográfica que foi montada, apareceram representantes de cada um dos distritos. Estes proferiram, num ritmo célere e curto, as suas saudações laudatórias da nação. Todavia, envolvida a breve atuação, desapareceram. Ora bem, eu participei na reunião, terá sido uma das reuniões, mas pelo menos terá sido a primeira, em que se preparou a ida destes homens a Dili.
tive essa oportunidade e foi um acaso. Ainda não estava a fazer trabalho de campo, ainda estava lá como professor só, em Timor. Nela participaram outros bienais e responsáveis rituais para além do administrador do distrito. A principal dúvida e dilema destes homens era com as palavras concretas a serem referidas e os nomes dos antepassados a serem revelados. De igual importância, a tradução das suas palavras, a forma fidedigna como estas seriam expressas. Assim como questionavam-se eles quem é que faria esta tradução. Bom, resumindo, no final, a cerimónia não teve qualquer tradução das palavras dos oradores. As palavras estão a ser entendidas pelos poucos timorenses originários de cada região que reconheceram a voz dos seus representantes. Ainda que a inatingibilidade das palavras do segundo donzelo seja parte da estratégia de muitos recitadores tradicionais, de muitos bienais, para preservar o seu saber e estatuto, aqui a inatingibilidade das palavras resultou sobretudo da indiferença dos organizadores do evento perante o seu valor. Podemos dizer que se há cores cerimoniais, como diz Oré, poderá haver também sonoridades cerimoniais a que estas pessoas estão remetidas. Bom, há outros, já falámos aqui, da crise de 2006-2008, a forma como foi resolvida, a criação de uma casa sagrada em Guila, em frente, num novo espaço sagrado que é a parte da frente agora do Palácio, aparentemente onde se realizam todas as grandes cerimónias nacionais. A transição, os lianais e uma associação de lianais sobre a qual sei pouco, que deram a Xanana a posse e a competência para trabalhar com os minerais e poder, enfim. E já falamos aqui de outras coisas, como a deslocação dos lianais a Singapura. Cá está, aqui. Esta é uma outra a que eu assisti, que foi a ação ritual tradicional no quadro da bênção de 2 barcos de guerra que foram comprados à China e no qual foram convocados lianais de Quiliquissá, que estavam associados ao Liuraimar e, portanto, ali estão eles no programa, fazem parte, começam a fazer parte destes programas, como ação ritual tradicional. E aqui estão eles, palavras, objetos, os copos, o areco, o betel, todos estes objetos e sua manipulação simbólica do número de distritos, da unidade como um todo, do Timor. E aqui estão também os líderes nacionais a tomarem parte no evento. E, recentemente, temos aquela cerimónia maravilhosa de Alcatiri, dada a fila a recuperar a palavra que disse em 2006, que nunca mais voltaria a ser governo, ou estar no governo, e que foi objeto de um ritual. Muito interessante quando eu vi na televisão, porque vi algum ritual, alguns lianais que conheço lá. Bom, voltando. Vários estudos em Timor-Leste demonstraram que as práticas tradicionais, nomeadamente os rituais, desenvolvimentos a nível local, têm sido objeto de um processo de pedagogia económica. Nomeadamente, este é o que diz Kelly, um dos trabalhos de Kelly que eu estou aqui a seguir. Pegando aqui noutra palavra só de Jorge Trindade, no cenário Estado-nação contemporâneo, o papel tradicional do Liurai foi substituído pelo chefe de sul, pelo qual todos os assuntos do sul de Vila precisam passar. Bom, eu sei que isto é um salto muito grande, mas aquilo que eu quero dizer é, se há aqui a busca de alguma autenticidade, como no caso da Papua Nova Guiné, da credibilidade, podemos dizer que esta imposição de práticas a nível nacional, adaptando o que ela diz de pedagogia económica, podemos falar agora de pedagogia política. A apropriação de poderes, baseando os praticantes locais, tomando o colorido e sonoridades das suas cerimónias. Bom, depois, se tiverem. Para terminar mesmo, se usarmos o conceito antigo, mas ainda útil, de cultura cívica, de Almond e Weber, temos de dizer que estamos perante um compromisso entre tradição e modernidade. Dentro destes modelos, dentro do modelo destes autores, paroquial, súbdito e participante, a democracia que impera em Timor-Leste deveria consignar a figura de uma pessoa participante. Estamos aqui perante uma questão de hibridismo, coabitação, tudo bem. Todavia, na prática, poderíamos colocar a hipótese que o Estado Democrático Timorense lida com estruturas políticas tradicionais não com uma postura de participação, mas sim de súbdito. O que faria do Estado Timorense, ou pelo menos as suas posturas, num regime autoritário. Ou então, no mínimo, condescendente.
muito obrigado, Lúcio. Como você é simpático, não sei como sempre consegue roubar-me tempo. Me está devendo 9 minutos, viu? Muito obrigado. Chamo para o professor Daniel de Luca. Pode sentar aqui pertinho, para eu... Boa tarde, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu aprendi muito, né, nesses últimos 3 dias. Eu acho que agradecer a Kelly, o Daniel, todos os envolvidos. Eu acho que esse evento ele é muito importante para a projeção do Timor-Leste e também a internacionalização dos estudos sobre o Timor-Leste, também uma ampliação dos estudos, sobretudo porque aqui no Brasil a representatividade do país é muito baixa, né? Muita gente acha que Timor ainda fica na África, no nosso país. Então, acho que isso é um aspecto importante. Outro aspecto importante é que, de fato, dado o contexto brasileiro que a gente vive hoje, no qual há uma profunda e violenta processo de retrocesso dos direitos democráticos, né, e desmonte da universidade pública, a criação de um evento internacional desse porte é, de fato, um ato de resistência, né? Então, é muito raro isso. Eu acho que também é um desafio para mim ser o último a falar aqui, um público tão seleto, apresentadores tão seletos, né? Então, eu acho que eu estou com uma responsabilidade, tá? Só para deixar claro um pouco minha posição, eu vivi em Timor entre 2012 e 2014, e 2015 eu voltei a fazer campo. Né? Eu escrevi minha tese de doutorado, foi concluída em 2016, no ano de 2016. Atualmente eu estou encaminhando para uma outra pesquisa, e o que eu pretendo apresentar para vocês é um capítulo da minha tese de doutorado. Eu preparei um texto, prefiro não ler, acho que eu vou ser um pouco mais direto, ele vai me seguir, me acompanhar, mas... E só para apontar a proposta geral da minha tese, o título dela chama Timorização do Passado, é um pouco inspirado no trabalho do Michael Leach e de um outro ator também haitiano, Michel Trouillot, antropólogo, historiador haitiano, e é um pouco pensar a produção, as lutas, os conflitos em torno da produção da história nacional timorense. Tá, o que eu analisei manuais didáticos de história, analisei os escritos históricos do Abílio Araújo, um intelectual que foi importante, sobretudo, né, da geração nacionalista dos anos 70 em diante. Analisei também os museus, 2 principais museus do país, né, tentei fazer uma antropologia dos museus ali, o Memorial de Balide e o Museu da Resistência, e analisei também, tentei fazer, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, uma exploração aí do campo da produção visual associada à figura de Dom Boaventura, né? Então, já vou anunciar, a minha proposta é essa, fazer um mapeamento das imagens associadas à figura de Dom Boaventura. Eu já afirmo de ponto que esse mapeamento é inconcluso, né? A tese foi concluída, mas várias questões permanecem abertas dessa minha pesquisa, e a minha proposta aqui é compartilhar, inclusive, essa indeterminação que eu presenciei na pesquisa com vocês, que inclusive que eu converso com o Lúcio ontem, já também descobri coisas. Então, a minha proposta, como vocês devem saber, o Dom Boaventura foi um régulo, né, um liurai revoltoso, que se transformou num personagem icônico, representativo da resistência anticolonial timorense, e foi mobilizado de modos muito distintos, né, com finalidades distintas também, né. Essa mobilização da imagem e do nome de Dom Boaventura coloca ele justamente no cruzamento entre a história e o mito. Tá? E eu penso o Dom Boaventura como uma espécie de personagem conceitual timorense. Tá? Ou seja, ele é um bom tema para pensar, diria Lévi-Strauss. Né? Um bom tema para pensar. Ele é uma referência de identificação coletiva, e também ele é um bom posto de observação para se observar, né? Os deslocamentos da imaginação nacional, tá? E das narrativas históricas. Tá? E como um bom herói, ele também é cercado de controvérsias historiográficas, né? Você vê a historiografia portuguesa, a francesa, né? René Pellicer, Duran, a anglófona,
e mesmo a timorense, sobretudo, que eu vou dar um pouco mais de destaque, ele tem um lugar muito nevrálgico aqui. Né? Minha preocupação aqui não é falar quem ele é ou quem ele deveria ter sido. Minha preocupação aqui não é falar, definir o que ele é, eu quero ficar longe disso. Eu quero entender justamente como ocorreram os processos de produção e reprodução de sua imagem, né? As formas de apropriação da imagem, do nome de Dom Boaventura, pensando que esses processos estão envolvidos ao mesmo tempo numa política da representação visual, que também é uma política da representação da história, do passado. Tá? Essas duas coisas estão juntas aqui. Ou seja, as formas de regulação e produção do passado que se pode ver e imaginar. Tá bom? Um último tópico metodológico, que eu penso as imagens aqui, a ideia também é levar as imagens enquanto uma fonte analítica, né, não só como ilustração, ou seja, elas são argumentos não linguísticos que se compõem com a linguagem, de fato, mas são argumentos não linguísticos dotados de força e sentido, né? São saberes, são formas de pensamento, as imagens, né, que dialogam entre si e com o próprio espectador. As imagens cobram um posicionamento do olhar do espectador, né? E o ato de olhar, ele também carrega uma alteridade, né? Depende de quem olha, vê algo, né? A frase clássica do Franz Boas, o olho que vê é o órgão da tradição, diz claramente isso, a ideia de uma perspectiva cultural sobre a imagem e tal. E no caso dos estudos de Timor, dos estudos sobretudo antropológicos, eles destacam uma particular atenção ao culto das imagens, né? Ao culto dos antepassados também, né? O valor ritual dos objetos. Tá? E eu acho que esses estudos também sugerem a pertinência de se refletir sobre o lugar das imagens, em particular aqui da vida social das imagens associadas ao Dom Boaventura. Tá? Então esse esforço meu aqui, que é breve essa apresentação, acho que ela é simples, mas é tentar pensar esse campo da produção visual de Dom Boaventura, considerando justamente essa incompletude das informações. Primeira imagem, a mais conhecida que nós temos, vamos pensar, né? O personagem exposto sentado, imponente, as vestes e ornamentos são compostos por adornos do tornozelo, o queque, né? O bracelete cerimonial, tais, na cintura e no braço direito, um grande belak, né? No peito, o caibalque, a cabeça forrada, né? Por um pano, signos de poder aqui. Tem uma longa espingarda pederneira, né, um quilatfato, ao ombro, e as duas mãos portam uma surik, uma espada delgada, timorense, deitada no colo. Uma reprodução que está no Banco Central timorense, que eu já tinha identificado, mas não tinha compreendido, e ontem, uma conversa com o Lúcio, ele de fato falou que tem uma versão, eu vou falar um pouco da origem dessa foto, né, de onde ela está, mas tem uma outra versão dessa foto que está no Banco Central timorense, onde estava, de fato, que é possível ver ao fundo do personagem, da figura, uma paliçada ou uma cabana, né, uma parede de palha. Então você sabe que ele está encostado numa construção. Tá? O enquadramento da foto é intencional, é uma foto que foi produzida intencionalmente, tanto do fotógrafo e do fotografado, ele está olhando claramente para a imagem, né, ele tem consciência da presença da imagem, compõe com ela uma pose suntuosa, mas quem fez essa foto, quando ela foi feita, onde ela foi feita, qual o objetivo da foto, são perguntas que ficam. Essa foto que está apresentada aqui, ela, que é a mais divulgada, ela foi retirada do álbum Álvaro Fontoura, né, um álbum importante, é o maior testemunho visual de Timor que a gente tem antes da Segunda Guerra Mundial, antes da invasão japonesa, e esse álbum, em facsímile, foi redescoberto em Lisboa no ano de 2003, né, a Fundação Mário Soares reproduziu um facsímile e entregou para Timor, né? Originalmente só tinham 3 desses álbuns, né? E ele foi levado para Portugal, esse álbum, para ser exposto na exposição do Mundo Português em 1940. Tá? O Álvaro Fontoura foi governador de Timor no período então, ele ajudou a organização desse álbum, um estudo de um pesquisador português, né?
acho que eu perdi aqui o nome dele, é o Alexandre Oliveira, ele detalha o circuito desse álbum, tá? Só para localizar o lugar da foto de Dom Boaventura no álbum. Ele está numa seção chamada Trajes, Ornamentos, Pertences e Armas. E a única legenda que tem é Réglo Dom Boaventura Manufarres, não aparece nenhuma referência ao passado, ao historial. E o mais interessante é que ele está na mesma página ao lado do Réglo Dom Carlos de Alas, aqui é a missão geográfica geológica de Timor, que foi para Timor nos anos 30 e ficou responsável pela boa parte da fotografia do álbum, são 550 tantas fotos. Aqui são duas imagens que estão na mesma página onde se encontra a fotografia de Dom Boaventura, Dom Carlos de Alas e também Dom Aleixo Corte Real. Uma coisa que é clara no que se refere à foto de Dom Boaventura é que ela, de fato, não foi feita no mesmo momento que todas as outras fotos do álbum, né? Essas fotos do álbum foram feitas nos anos 30, né? E imagina-se que a fotografia de Dom Boaventura foi tirada antes da guerra de Manufarre, em 1912. Ou seja, há um hiato temporal, um gap histórico muito importante, que é silenciado, mas essa foto é posicionada junto com esses outros dois liurais. Vale dizer que essa relação com esses dois liurais não é à toa, sugere inclusive emulação, um tipo de rivalidade. Porque tanto Dom Alas quanto Dom Aleixo Corte Real lutaram pela bandeira portuguesa contra Dom Boaventura, né? Então é uma sugestão aqui, inclusive as terras de Manufarre, parte das terras foram distribuídas, né, para o reino de Ainaro e para o reino de Alas, né? No caso de Dom Aleixo Corte Real, ele é um personagem que granjeou muita simpatia, né, entre o Estado colonial português, virou uma espécie de menina dos olhos do Império, de Timor, e durante a Segunda Guerra Mundial, né, lutou pela bandeira, foi falecido, como vocês sabem, e foi condecorado pós-mortem, né, Dom Aleixo Corte Real, com a comendador da Ordem Honorífica Portuguesa Torre Espada. Na verdade, ele foi o primeiro indivíduo timorense a ser representado no papel moeda, né, Dom Aleixo Corte Real. Ganhou um monumento para si, edificado em sua homenagem a Ainaro, Dom Aleixo Corte Real, e também uma biografia própria, tá? E passou a aparecer no material escolar como um herói português, Dom Aleixo Corte Real, tá? Ou seja, Dom Boaventura, há uma sugestão aqui nas posições das imagens como um oposto, um justo oposto. Ele seria o liurai traidor da bandeira, né? Eles teriam lutado em frentes antagônicas, tá, na Batalha de 1912, e com a ocupação indonésia, essa rivalidade entre Aleixo e Corte Real, no caso dos manufaístas, né, os apoiadores que permaneceram vivos, ela é reaquecida, né? Dom Aleixo luta pela bandeira portuguesa e os manufaístas se aproximam das colunas negras, né, que são os timorenses afiliados à presença japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, aí tem posições simetricamente opostas que vão começando a se desenhar, e eu queria retornar a esse ponto no final, né, que aparentemente eles articulam, sugerem algum tipo de valor, relação antinômica entre os termos. A imagem do Dom Boaventura, ela vai, o primeiro uso que se tem notícia, que eu tive acesso da imagem associando o Dom Boaventura ao nacionalismo timorense, está na capa das elites de Timor, que é uma espécie de manifesto livreto, é um panfleto historiográfico, né? Eu acho que esse livro é um clássico, é um marco da historiografia timorense, com apenas 7 páginas, foi escrito por Abílio Araújo, na metrópole, né, e conta a história de Timor através de 3 gerações da elite timorense. O Dom Boaventura representaria a primeira geração, né, e esse livreto termina convocando a última geração, da qual o escritor fazia parte, Abílio e seus colegas, a tomarem a responsabilidade histórica como liderança, né, em Timor, contra os portugueses, né. Então, ele foi escrito em 73, e na reprodução desse livreto tem 2 citações breves à figura do Dom Boaventura, que situam ele como um traidor do Império, né, e depois desloca a ideia ele como um traído. Ele foi traído pelos seus pares timorenses na luta contra o colonialismo, né. Então aqui é um deslocamento, uma invenção simbólica importante na representação desse personagem.
de inimigo do colonialismo, Liurai passa então a ser representado como uma narrativa histórica que coloca como protagonista, uma referência, um líder que defende os interesses dos timorenses unidos, né? Nas conversas, nas entrevistas que eu tive com Abílio Araújo, ele afirmou, ele fala que ele é o responsável por fazer o Dom Boaventura ser o herói, né? Ele que levou essa ideia. Esse é o argumento dele. Mas, de qualquer maneira, ele fala que foi ele que levou a imagem, que tornou essa imagem pública entre os timorenses, né? Ele estava estudando em Lisboa e diz ele que encontrou essa imagem no alfarrabista, né? No acervo, a gente diz aqui. Ficou espantado, queria levar a foto, voltava várias vezes, até conseguiu fazer uma cópia da foto. Ele nunca tinha visto a imagem de Dom Boaventura, né? Ele afirma, Bruno afirmou para mim, que a foto não foi tirada do álbum Álvaro Fontoura, ou seja, teria uma outra fonte, da qual não sei, né? Então, é mais uma pergunta que deixo aqui, mais uma questão. Tá. O importante é que essa imagem chega em Timor, até então se conhecia essa imagem apenas por histórias de boca, né? Ela chega, ou seja, tinha o áudio, chega o visual, e quando ele diz que quando ele chega em Timor, esse panfleto já circulava no território. Outras pessoas levaram, as fotocópias circularam e chegou lá, né? A imagem foi muito usada na Fretilin, né, nas campanhas de alfabetização, no movimento da Fretilin, inclusive romarias foram feitas, né, uma espécie de peregrinação foram feitas à esposa, a segunda esposa de Dom Boaventura. Essa imagem está no segundo livro do Abílio Araújo, que são na passagem da SDT para Fretilin. Então tem figuras importantes: Francisco Xavier do Amaral, Nicolau Lobato, Ramos Horta, Borja da Costa, José Luiz Guterres. Mas é importante que essa imagem, o Abílio não estava presente, ele chega alguns meses depois e ele vai fazer essa mesma romaria, né, vai prestar culto à figura, à viúva de Manufário. Bom, esse é um comentário. Eu queria passar rapidamente para vocês 3 imagens que foram construídas sobre o Dom Boaventura no período indonésio. Uma foi bem analisada pelo Michael Leach já, que é atribuída a Dom Boaventura, vocês conhecem, está na frente do Hotel Timor. É uma imagem que ele... A parte esquerda é um livreto de propaganda indonésio da ocupação, né, que explica que, na verdade, é uma anexação, uma integração, a Indonésia teria os mesmos valores pré-coloniais e anticoloniais que Timor. Então, esse é o símbolo do monumento da integração, né, ele está arrebentando as correntes. Tá? Essa publicação é de 1980, então a gente já imagina que esse monumento foi criado nos primeiros anos da ocupação, o que sugere que os indonésios tinham urgência em construir um passado comum rapidamente, né? Uma segunda imagem, essa imagem que eu tenho menos informação, que é na entrada de Sami, né? E eu acho que é a mais curiosa, tá? Porque ela apresenta um personagem com uma lança no braço esquerdo, tem um tronco nu, e esse escudo dele tem um brasão da monarquia portuguesa, tá? O que sugere que esse personagem não é propriamente, no geral, contra o colonialismo português, mas contra a República Portuguesa, né? Uma das interpretações historiográficas da revolta de Manufário é que ela seria uma resposta à mudança da bandeira, a resposta à nova república, né, contra a monarquia. Tá? Uma terceira monumento, é o menos conhecido esse, né, e particularmente aqui mais que eu tenho um interesse especial, ele fica em Faturrada, logo atrás da mesquita, próximo à mesquita. Ele está num lugar bem fora de visibilidade, né? Ele tem quase 3 metros de altura, ele foi montado pela comunidade. Ele foi construído por indonésios, o governo indonésio em 98 pediu para ser construído. Ele foi construído por um indonésio que vivia em Faturrada. Em 99 começaram o referendo e as turbulências na capital. Ele fugiu, né? O monumento ficou abandonado. Os moradores do bairro ocuparam, pegaram, construíram, fizeram uma vaquinha, né? Juntaram contribuições, construíram. E ele fala que várias pessoas de Timor vão lá e querem comprar, querem levar para Viqueque, tentaram levar para Los Palos. Muita gente vai visitar o bairro por conta do monumento de Dom Boaventura, né? Ele diz que é um patrimônio, o Antônio, que é o líder que ajudou nesse multirão e na manutenção, na preservação desse monumento. Tá bom?
aqui já em 2012 foi o ano que eu cheguei em Timor, foi o ano também das eleições e também o ano que a ONU saiu e também o ano do centenário da Guerra de Manufari, no qual foi inaugurada o novo monumento de Dom Boaventura, e foi feito um grande ritual de Estado, inclusive papel dos lianais, como o Lúcio estava falando agora, eles tiveram um papel importante, foi feito um narrevitibot, né, de reconciliação entre os liurais antepassados que brigaram entre si. Né? Então, eu achei muito interessante esse aspecto. Pois não? Onde é Manufari, no Monte Kablak. Esse grande ritual foram feitas novas romagens, né? novas peregrinações, agora pós-coloniais. Né? Então, meus alunos, todos eles faltaram na aula para ir para Manufari, eles usavam camisa de Manufari, queriam falar a história de Dom Boaventura, ele virou o fundador da nação, lembro que o debate grande era esse. Tá? E se comemorou também nesse ritual os 10 anos da restauração da independência. Né? Foi criado um espaço de Dom Boaventura e o grupo lá de Timor, o All Star, compôs uma música chamada Dom Boaventura que não parava de tocar nas rádios. Uma música que não tem nada a ver com a música mais tradicional, ela tem muita sonoridade indonésia. Tá bom, estou concluindo. Vale dizer que esse monumento ele foi feito em Bandung, tá? Eu queria argumentar, a moeda também de 100 centavos, a imagem de Dom Boaventura foi impressa na moeda, então há uma monumentalização, uma miniaturização da imagem, né? A imagem ela começa a ter uma circulação muito ampla e uma reprodução em grande escala, tá? Vira uma espécie de imagem logo, né? Como o Benedict Anderson diz a respeito da imaginação nacional. As moedas também foram feitas na antiga potência colonial, no caso em Portugal. Moedas foram feitas em Portugal e o monumento foi feito em Bandung, na Indonésia. Tá? E aí eu concluo e lamento pelo tempo, essas distintas visões do Liurais, elas constroem um novo regime de visibilidade, tá? No que se refere à imaginação nacional timorense, uma projeção desse personagem, dos personagens tem uma grande difusão, uma grande penetração no imaginário popular timorense, sobretudo após 2012, ao centenário. A imagem de Dom Boaventura virou uma espécie de modelo do herói resistente. Tá? O Liurai Aswai, inclusive um personagem masculino, é importante destacar, né? A própria ideia também do Valentim Aswai, a ideia do guerrilheiro, da liderança guerrilheira, ou seja, há um diálogo aqui importante, né, entre esses heróis e, por exemplo, o Nicolau Lobato na frente do aeroporto. E por último, tá bom? E aí eu queria essa oposição colonial e pós-colonial entre Dom Aleixo e Corte Real. Dom Aleixo ganhou moeda própria, Dom Boaventura também. Dom Aleixo ganhou um monumento, Dom Boaventura também ganhou um monumento. Dom Aleixo ganhou uma biografia. Hoje os escritos sobre Dom Boaventura estão aumentando e as controvérsias sobre a sua vida também estão aumentando. Tá bom? Ou seja, Dom Boaventura ganhou uma ordem de honra portuguesa. Desculpa, Dom Aleixo ganhou uma ordem de honra portuguesa. O nome da ordem de honra timorense é nomeada como Dom Boaventura. Então eu quero chamar aqui há uma oposição, aqui não tem que querer ser muito estruturalista, que chama atenção essa oposição complementar entre esses termos. Tá? De uma maneira um pouco que impressiona, né? Pelo menos a mim me impressionou, eu queria compartilhar com vocês que essa inversão simétrica entre esses termos. Desculpa pelo tempo, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Estou pedindo para vocês voltar a subir para as perguntas. Vamos ter agora uma ronda de perguntas de 5 minutos, 10 no máximo. E pido desculpas pelo meu stalinismo de cronômetro, especialmente para os apresentadores, mas a gente tem ainda a mesa de clausura. Então, já são as 7, tá? Ali, quem quer perguntar alguma coisa? Ok. Tem 2 pessoas? Ok. Então vou abrir 3, depois se tem mais alguma em tempo, voltamos.
Come on, go on. Pode. Eu quero agradecer a todos, é absolutamente fascinante todo esse panorama. Eu não sei nem como chamar de histórico, folclórico. Funciona un poco bien, la verdad. Aproxime. É o vivo? Sì, ma na verdade se eu estou ouvindo perfeitamente. A minha pergunta é para a Suzana, porque eu não entendi se houve ou não houve os rituais planejados de setembro a dezembro. Era só. Abel, depois tu, e acho que Elizabeth Clara também levantou a mão. How to usually come. Vamos batido lá. Lá é mesmo, né? Yeah, right. How to usually come on Mount Daniel. Quando a comemoração centenário de sama kemudian de menghargai ya politika rumah ini pak. Kami tak comemora boa aventura di Ascon. Lolo pirau ni anu, lolo comemora ya 2010. Wahira boa aventura revolta. Mas ita comemora valia boa aventura di Ascon. Iya 2012. Nema kau isso, cara que a política rumah kan. Iya parte obrigado. Agora para a sua. My question is to Mal Abraham. The case studies you did were in Bogdana and Zakusi. So in the border regions with Indonesia and West Timor, given that the Indonesian government really suppressed traditional Malawians, what has been the response of people living in West Timor, but very close to the border, who have traditional relationships with the people in Timor-Leste, and how are they reacting to the revitalization of the Malawians just across the border? Agora vem. Fica. Vou falar inglês. For Lucio, I'm curious about the ritual custodians who participate at the national level and especially who go to festas in Dili. Do you know, at least among Mumbai, there's often a distinction between those who stay in the origin villages and those who represent the villages to the outside. So I would assume these would be the kind of the active within the ritual whole. But so that's the question: is that division obtained? At the same time, again, among Mumbai, there was a lot of discontent with this business of, because there is a feeling that ritual custodians still are supposed to be still, they're supposed to stay in place. And there was some feeling that they were being drawn into politics in a way that was potentially eroded their power, which was based in stillness. So I was wondering if you'd heard anything like that. Susana, você tem micro aí. Na verdade, é para o Daniel, muito breve, só para dizer até que ponto é que você não pensou nesta oposição entre o convento e o Aleixo, como fazendo parte de todo o processo colonial português. Teve sempre aqui no Brasil, por exemplo, a oposição entre os índios bons e os índios maus, os mansos e os bravos, os selvagens. Isto parece, já que está pensando nessa questão das oposições, até que ponto é que isto não tem, pelo menos na sua origem, essa visão? Tá, então, obrigado. Podem começar. Eu não apontei a ordem, então vocês podem começar à vontade. Quem era o primeiro?
Está agora? Those I met, those I know, really the ones who went were the most important. I didn't mention this at the end, but of course, wildlife and something that I've seen in television now, even with the Mario Alcatiris, I was puzzled by one that was there. Because it's like this, it depends what you consider more important. If you are in Tapol, those who went are the most important. It is the Matas, Wallace Matas, and the war day, the war of the Lord, the Lord of the war, that went as Alcatiris. In fact, it could have gone another person that is named Giricon, that is the one who walks. But no, they went. Because I think some of these gentlemen, they also take profit of this. This gives to them a dimension that they now recognize. They are not isolated there, and they understand this. Of course, that if you go to Bobonaro, and I was in Bobonaro in that night, I attended there, I've seen the ritual there, the reception of the flag, and the Leonine chanting. If you ask them, for them, they are the most important one, namely one that was still learning, that is a man from Malilite. At the time he was still learning, that he was considered the most important. If you understand the area as Lamakito, all that area is considered the most important. So it didn't went this gentleman from Tapo. This is it. Então, agora sou eu. Obrigada, Leónia, pela questão. Eu estou querendo aqui, no fundo, trazer duas problemáticas que acompanham um pouco o trabalho que fui fazendo com o Rui em Lautém. Uma que é a questão do programa de homenagem aos mártires, que no início dos anos 2000 foi pensando como alguma coisa que ia acontecer num curto espaço de tempo e que finalmente continua fazendo parte da história em Timor. Então eu estou aqui, no fundo, confrontando tentativas de fechar processos que têm que ver com os antepassados e os mártires e a sua tensão com algo que eu estou convencida que tem que ver exatamente com o facto de que os antepassados estão sempre presentes. Então, num certo sentido, é um projeto utópico que você querer criar um término nesse processo. Então, algumas cerimónias, tanto quanto eu sei, sim, aconteceram. O que não aconteceu foi os chamados luto. O que não aconteceu foi o término do processo de luto, nem do ponto de vista do próprio governo. E por isso também estou aqui, no fundo, jogando com essa ideia que o governo tem uma posição, alguma posição modernista em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo sempre compreendendo o processo histórico e as formas como Timor tem uma história específica e que eu penso que nesta perspectiva dos antepassados está muito clara no próprio programa timorense. Então, é isso. So, your question was about the impact of the tradition of Indonesia on neighbouring communities in Indonesia who might have kinship connections across the border. Thank you very much. Thank you for the question. Actually, there is influence the traditional system from West Indonesia to the Timor-Leste. In the case of Oipusi municipality, for instance, and 2 years before, some of the Oipusi community was migrated to Indonesia. They was built some traditional houses in the west of Indonesia because there was a lot of time, over 10 years, and but in perspective of the culture, these traditional houses was built in Indonesia is not really valid based on the cultural perspective, because they was immigrate, but if we consider traditional house is Sakra's house, is based on some sacred concepts.
So even the human, they was migrated to Indonesia, but Saklar always still Timor-Leste. And one of the example is the relationship about the political system. If you read some article about Umat Kibu in Indonesia versus Indonesia, there was establishment of the some policy to protect baby born from the because usually the mother, the baby born, usually they have to protect to the weak or some kind of to protect a baby. But and the policy, the cultural policy system in Indonesia, the implementation of some policy to rehabilitation the traditional houses. I mean the changing of the architectural value to the architectural shaping is to the modern shaping. The aim is to protect the baby born, but based on the theory of the sustainability is contradiction with the preservation sexual traditional value. So this relationship is still working, and as a UNESCO rule is how to prevent this issue through the ratification of UNESCO convention. But we still in the progress of the way to the preservation process. But it's depend on the commitment of the government, this Timor government. So thank you. Obrigado pela questão, Abel. Uma pergunta muito boa, viu? Vou responder em português, tá? A pergunta é, por que se está celebrando, né? Por que se celebra? Por que se faz uma celebração? Eu acho que as respostas também não são unívocas. Uma coisa interessante, e aí nós acompanhando o evento, é que um elemento da unidade nacional é muito importante. De fato, por que vai se celebrar a Revolta do Marifá se foi uma derrota, né? Se foi uma perda? Né, você celebrar a perda, né, é uma questão também que se coloca na comemoração dos 500 anos, né, de Timor-Leste. Vai celebrar a chegada dos portugueses, mas o sentido é exatamente assim. Eu acho que tem outros sentidos envolvidos também. E aí eu acho que para complicar um pouco, no evento, eu lembro que na televisão, o João de Noronha, que se anunciava à época como sobrinho neto de Dom Boaventura, ele falava que a celebração, na verdade, era para pedir desculpa, para a nação pedir desculpa para os antepassados dele, né, que traíram ele. Né? Então, essa ideia do Nahib Tibote, o Luolo falou muito em unidade nacional. A celebração aconteceu foi comemorada no dia da restauração da independência, comemorou 10 anos de restauração da independência sem da guerra de Manufar. Então, acho que esses múltiplos sentidos. Mas é uma pergunta importantíssima essa sua, tá? Eu acho que não tem uma resposta unívoca, né? Mas acho que a crítica também está colocada aí. E um comentário, só que eu acho esse comentário, a questão da Suzana, eu acho interessante, sobre a oposição, né, do bem e mal. Essa da oposição é para pensar em termos de perspectiva. Eu acho interessante considerar que no período colonial essa oposição era forte, né, pelo álbum há uma sugestão de uma relação oposicional. E hoje, né, visto que o Estado pós-colonial timorense atribui a Dom Boaventura quase todos os atributos que o Estado colonial português atribuía a Dom Aleixo, há uma similaridade aí, de fato, que impressiona. Né, o que eu acho, mas força essa que desmontou durante a ocupação indonésia, né? A Dom Boaventura não foi um herói, não ganhou força no discurso da resistência, porque ele foi incorporado, era uma forma de se aproximar do discurso indonésio, da narrativa nacionalista indonésia, né? É uma questão, de fato. No caso do Brasil, uma figura que eu penso em comparação não são tanto dos indígenas, mas é o nosso herói também mitológico, que é o Tiradentes, também uma figura super controversa aqui no Brasil, na historiografia e nos usos políticos dos monumentos, dos materiais didáticos que foram feitos em relação a ele, né? É isso. Obrigadísimos participantes, pido para vocês aplauso.